Tu sabia que a mãe das 1000 é R1? E eu vou contar pra vocês o porquê ela é a mãe das 1000 hoje nesse vídeo. Em 1998 nasce a R1, ela não era só mais uma moto 1000, mas ela era uma 1000 que destruía tudo que existia naquela época. Naquele tempo as marcas faziam motos gigantescas, grandes, que só eram feitas para andar em linha reta, né? Daí a Yamaha pensou assim, por que a gente não muda esse cenário e cria algo que ninguém nunca viu antes? Então foi aí que a Yamaha criou esse bichinho, mano. A Yamaha encurtou o motor, redesenhou o câmbio, trouxe um chassi mais compacto, criou a primeira superbike do mundo, uma moto leve, compacta, com motor de 1000 no corpo de uma 600. Isso pra época foi um absurdo total que fez todas as marcas, mano, correr atrás, redesenhar a moto, fazer moto nova, criar projeto novo. A Yamaha deu um susto no mercado tão grande, mano, que mudou tudo. Foi loucura demais. A primeira geração da R1 entregava 150 cavalos de potência e um conjunto tão leve, mano, que assustava a galera mais experiente. Em 2000 ela ganhou um design um pouco mais afinado, ela ganhou melhoria na suspensão e um motor mais cheio, um controle mais preciso. Era a época que a R1 virou ícone total, mano. Todo mundo sonhava em ter uma R1 e era quase obrigatório ter uma pra fazer track day naquela época. E a Yamaha não parou por aí. Em 2012 ela redesenhou totalmente a R1 novamente, deixou a moto mais magra, encurtou o entre-eixo e deixou a moto um pouquinho mais explosiva do que já era em 1998 a 2000. E é nesse momento que a Suzuki estralou o dedo e pensou, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Foi então que a Suzuki resolveu dar mais atenção para a S-Redonda e começou a famosa briga R1 versus S-Red no ano 2000, né? Daí a Suzuki começou com a K1, K2, K3, enfim, foi evoluindo a S-Red, acompanhando a evolução da R1, batendo de frente com a marca. No ano de 2004, a Yamaha simplesmente chutou o balde e lançou algo que bugou a mente da galera. A famosa R1 2004, um design fino, elegante, 180 cavalos de potência, pra época era extremamente absurdo, nada que tinha sido lançado naquela época chegava aos pés da Yamaha R1 2004. E o design da R1 2004 assustou tanta galera naquela época que a S-Red, mano, parecia uma moto de 1980, pra vocês verem o absurdo que a Yamaha sempre fez em questão de design. Não é à toa que a R6 e a R1 são motos que nunca envelhecem, né? E a Yamaha sempre fez muito bem isso. Essa moto vendeu absurdamente bem na época que a Yamaha não fez nenhuma mudança até 2006. Ficou de 2004 a 2006 sem nenhuma mudança visual, apenas otimizações no motor. No motor também ficou o mesmo 20 válvulas, apenas ganhou ajustes. Não é à toa que o motor da 2006 é um dos melhores motores da R1. Em 2007 e 2008 a Yamaha então lança essa última versão do Flat Plane, né? Talvez não seria a última se não tivesse dado tanto problema. Muitos não sabem, mas é a R1 2007 e 2008 que deu a fama para as R1 ser considerado motobomba. Era um motor totalmente de plástico, não por ser um motor ruim, mas a questão de lubrificação a Yamaha errou bastante. A bomba de óleo era muito problemática, acabava faltando pressão de óleo e acabava cuspindo as bielas para fora. Então assim, é uma moto que deu a fama ruim para as outras R1. Fora a campana, essa daqui é a campeã de dar BO na campana de embreagem. Então assim, é uma moto que é extremamente chata de manter, porque qualquer momento dá um probleminha sem tu menos esperar. Não é à toa que no Marketplace hoje tu acha umas versões dessa por 24 conto, né? A galera querendo se livrar e nem assim consegue, porque realmente deu a fama para todas as R1 e ela carrega a fama de ser problemática. Uma pena porque pra mim, cara, essa daqui, ó, vocês estão vendo aí, pra mim é uma das gerações mais bonitas das R1, tá? Mas uma pena ter sido tão problemática e manchado o nome da R1. Em 2009, de novo, a Yamaha chega chutando o balde e criando uma moto totalmente diferente, com uma configuração de motor que nunca foi visto no mundo. Foi aí que chegou a R1 Crossplane, exatamente, um motor inspirado no MotoGP, com um barulho totalmente diferente, nada a ver com o barulho do Flat Plane, que muitas pessoas não se agradaram, porque foi aí que começou um outro problema da Yamaha. A Yamaha achou que seria uma grande aposta esse motor totalmente tecnológico e era um motor inovador, era um motor de MotoGP numa moto de rua. Então assim, ela achou que a galera ia se apaixonar, porém o ronco não chamou tanta atenção. E sim, as pessoas também compram moto pelo ronco. As pessoas estavam acostumadas com o motor Flat Plane, aquele som lindo da R1 Flat, e acabou ganhando um Crossplane, que era algo tecnológico, tinha um torque absurdo, porém não tinha um ronco que agradava tanto. Outro problema que pegou bastante as R1 foi a confiança do motor, exatamente, mano. Como era um motor novo, a galera ainda não tinha tanta confiança naquele motor, e teve muitas unidades da R1 que giraram bronzina muito cedo, porque era um motor que afinava muito óleo, era um motor muito quente, é uma das motos que mais esquentam. Pra quem nunca andou na R1, um dia vai andar, mano, é um negócio assim que não dá pra andar de bermuda porque dá bolha nas pernas, é nesse nível.
tá aí junto com a F4 e junto com as Ducati de motos que mais esquentam. Então teve esse probleminha aí também de questão de confiança, porém o problema maior vem agora. Só que o maior problema da Yamaha foi o surgimento da S1000RR naquele mesmo ano. Cara, lançou uma moto muito mais absurda, um ronco mais emocionante, muito mais cavalaria, tinha 193 cavalos e o maior top speed. E o pessoal começou a ver a S1000RR como um monstro das motos, até mesmo por conta da eletrônica que era totalmente absurda pra época. Outra moto que ajudou a tirar a coroa da R1 foi a CBR 1000RR 2008 e 2009. Nessa mesma época, mano, a CBR era uma moto muito mais barata em comparação com a R1 em questão de manutenção, era uma moto mais prática também, ela se saía muito melhor em curva, gastava menos pneu pra galera que curtia a pista, então foi uma moto que também contribuiu pra amassar a R1, sabe, jogar a R1 pra escanteio. Só não foi superior à BMW, a BMW ainda reinava. Outra moto que incomodou a vida da R1 foi o nascimento da Aprilia RS V4 naquele mesmo ano. Ela foi uma moto que atrapalhou a R1 no silêncio, enquanto as pessoas estavam lá tipo, uau, uma moto com motor de pista, como no caso da R1, veio a Aprilia e lançou uma moto com um motor totalmente de pista homologado para rua, o famoso V4. Então foi uma moto que também ajudou a atrapalhar bastante a venda da R1 e tirou o holofote da R1. Então a R1, que era um ícone do mercado, só se mantinha mesmo por conta do nome. Mas as concorrentes na época tava muito difícil trabalhar com aquela moto. Então a Yamaha começou a sofrer na questão de venda com a R1. Só que a vida da Yamaha já não estava tão fácil, porque já estava sendo vendida a ZX10, a 2011 e a 2012, que é praticamente a mesma moto, estava fazendo muito sucesso. Tinha um probleminha ou outro na questão de bronzina também, essa mudança de motor, a Kawasaki também sofreu. Mas mesmo com esses problemas, ainda vendia muito mais do que uma R1 na época. Então a R1 acabou ficando um pouco mais para trás. Vocês lembram no começo do vídeo eu falei que a S-Head incomodava a R1 desde lá do começo de tudo, né? E não foi diferente em 2011, quando a Suzuki lançou a nova S-Head com uma cara totalmente diferente, que foi de 2011 até 2016, sem mudar nada da moto, porque a moto sempre fez muito sucesso, então acabou jogando a última pasada em cima da R1. Foi uma moto também, mano, que contribuiu bastante pra R1 sair do ícone da maioral, da lendária, pra uma moto que ficou meio esquecida no mercado. Só que em 2016 a Yamaha surpreende novamente a galera e lança uma Yamaha R1 totalmente diferente. Essa que vocês estão vendo é uma 2016, uma carinha totalmente nova, abandonou os dois farolzão icônico que trazia a identidade da R1 e transformou em uma moto mais robotizada, mais minimalista. Desde 2016 a R1 teve pequenas mudanças na questão de design, mudaram muito pouca coisa, mudaram mais a parte da frente ali da moto. Esteticamente me agrada bastante, eu acho muito bonita essa versão da R1, mas eu ainda prefiro aqueles dois conjuntos de farol na frente, né? Eu acho que é o charme da R1 e nunca deveriam ter tirado isso. A R1 na Europa acabou sendo banida por conta das leis de emissão de gases, porém no mercado americano, meu amigo, vende muito R1M por lá, hein? A galera compra bastante pra colocar na pista. Agora, quando te perguntarem qual é a mãe das mil, tu já sabe a resposta. Yamaha R1. Essa moto aqui que vocês estão vendo é a moto que mudou tudo. Graças a ela, existe a S1000RR, Panigale V4, Triple R, motos incríveis que fazem a gente sonhar cada vez mais alto. Então, cara, essa moto é a culpada por tudo isso. Mas já comenta aí, qual versão da R1 tu acha mais bonita? E se nunca tivessem trocado o motor da R1, sempre fosse o flat, será que teria feito mais sucesso? Já comenta aí.